Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e criei este canal podcast Os Notáveis para contar histórias, para levar um pouco de Brasília e de Minas ao mundo, para falar de pessoas notáveis. E olha, vocês devem estar sentindo a falta de alguém aqui do meu lado, né? Então, esse podcast hoje, com o oferecimento de Drogaria Barbosa, a Drogaria do Barbosinha, e também Conecta Celular, do Fernando Almeida, com a melhor assistência técnica da região, Grande Wagner, lá da Conecta. Drogaria Barbosa e Conecta Celular, oferecendo o podcast Os Notáveis. Então, este podcast de hoje é um pouquinho diferente. Você que já está acostumado aí a nos assistir, né, aqui no estúdio, hoje Deus me deu o privilégio de entrevistar, de bater um papo com um ícone de Brasília de Minas, da história de Brasília de Minas, Dr. Antônio Pinto, grande médico, grande político, pessoa maravilhosa, pessoa que tem um coração bondoso. E ele, com 96 anos, pessoal, 96 anos, me recebeu em sua casa para a gente conversar um pouquinho. Então, esse podcast de hoje vai ser realizado lá na sala da casa de Dr. Antônio Pinto. Estou dando essa justificativa aqui para você que já está acostumado a nos assistir aqui no estúdio, né? Ver as entrevistas aqui, assistir as entrevistas aqui no nosso estúdio. Hoje eu vou pegar esse estúdio aqui e vou transferir lá para casa do grande Dr. Antônio Pinto, pessoa maravilhosa. Como é difícil, né? O transporte dele, para ele vir até aqui, até o nosso estúdio, eu vou até ele. Lembrando que o Dr. Antônio Pinto está com 96 anos e uma mente espetacular. Está esbanjando saúde. Vamos acompanhar essa entrevista? Vamos lá? Hoje, podcast Os Notáveis com Dr. Antônio Pinto. Uma grande história de Brasília e de Minas vai ser contada por esse grande homem. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e criei este canal podcast Os Notáveis para levar a história de Brasília e de Minas ao mundo. E hoje eu estou muito feliz. Eu estou distante do estúdio. Hoje um podcast diferente porque eu desconectei toda a aparelhagem lá do estúdio para vir até a Rua Camilo Prates, em especial na residência desse ícone, deste grande homem que representa muito bem Brasília de Minas. Eu estou falando de Dr. Antônio Pinto. Dispensa apresentações, porque quando a gente fala de pessoas que marcam época, de pessoas que marcam a história de Brasília de Minas, vem em mente logo o nome de Dr. Antônio Pinto. Eu me sinto honrado, muito feliz em estar aqui hoje, porque esse é um privilégio de poucos. E eu quero começar essa conversa, esse bate-papo, agradecendo ao senhor, Dr. Antônio Pinto, porque, na verdade, eu sempre ouvi dos meus pais, do meu pai e da minha mãe. Eu sou filho de Joaquim Rodrigues da Conceição, sou neto e filho também de Maria Inês Rodrigues, neto de Manuel da Copasa. E meu pai, ele fala que quando eu era criança, muito novo, o senhor salvou a minha vida, descobrindo uma abertura no meu cérebro. E eu acredito que muitas pessoas em Brasília de Minas têm essa mesma gratidão que eu tenho em relação ao senhor. Eu estou com 96 anos. Vou completar 97 agora em novembro. O senhor falou que queria fazer, antes das perguntas, queria fazer um pronunciamento a respeito de quê? Primeiramente, eu quero agradecer as palavras que me foram dirigidas. Na realidade, eu poderia ter feito muito mais para a Brasília de Minas se as condições que encontrei não fossem tão precárias naquela época, em 51, quando eu, em janeiro de 51,
eu iniciei minha atividade médica aqui em Brasília e região. Eu quero iniciar as minhas palavras relembrando aqui um grande escritor que nos precedeu há muitos anos, Euclides da Cunha. Quando Euclides da Cunha decidiu escrever Os Sertões, que culminou com aquela revolta de Canudos e a morte de Antônio Conselheiro e a destruição da cidade que ele estava construindo, Canudos, quando Euclides da Cunha começou o seu livro descrevendo a região onde ele ia colocar as personagens e os acontecimentos daquela época que ele já estava premeditando. De modo que eu quero dizer que a nossa região, Brasília de Minas, e uma grande parte da Bahia, pertence a uma área do Brasil chamada Zona da Mata. Zona da Mata, para as pessoas que não têm conhecimento, acham que nós vivemos dentro de um terreno onde a mata prevalece de fora a fora, preenchendo todos os espaços. Mas não é assim não. A Zona da Mata, acontece que a Zona da Mata ainda tem 3 derivações. O Cerrado, nós conhecemos muito bem o que é o Cerrado, as veredas e um pouco da Caatinga, lá do Nordeste, ali na região de Maria da Cruz e Serra Bonita, já próximo de Maria da Cruz, no Rio São Francisco. Essa grande região, chamada Zona da Mata, é cortada. Agora eu vou entrar no problema da saúde. É cortada por 4 grandes rios. O São Francisco, que é o principal dele, que é o nosso rio de integração nacional, que apesar de nascer lá na Serra da Canastra, tão longe daqui, atravessa toda essa extensão e vai desaguar no Atlântico, lá em Penedo, como vocês todos sabem. Além do São Francisco, nós temos o Rio Jequitinhonha, que banha terras produtivas, que foram produtivas e continuam ainda produtivas do Vale do Jequitinhonha. A cidade de Jequitinhonha, a cidade de Almenara, a cidade de Pedra Azul, Joaíma e por aí afora. Salto da Divisa. De modo que nós temos o segundo rio Jequitinhonha. O terceiro seria o Rio Verde. O Rio Verde que banha as terras mais promissoras, mais cultiváveis, que é da região do Rio Verde, aqui em Minas Gerais. O Rio Verde hoje já foi dos bons tempos. É lá na Jaíba. O Rio Verde fica na região da Jaíba, onde se existe
uma fruticultura muito adiantada, que todos nós conhecemos. E o Rio Verde, então, banha essa região da Jaíba de terras promissoras, terras cultiváveis e terras que até hoje contribuem para a economia do nosso estado e da nossa região. O outro rio é o Rio Jequitaí. O Rio Jequitaí, que banha, que vai desaguar no Oceano Atlântico, ele banha veredas conhecidas como as maiores, aquelas as maiores do estado. A vereda do Rio Jequitaí, onde fica a cidade, depois no meio caminho de Montes Claros para Buenópolis, para Corinto, ali tem a cidade de Jequitaí. O Rio Jequitaí banha uma das melhores terras da região. As margens do Jequitaí é que estavam as melhores fazendas da região. De modo que no passado, a pecuária, a agricultura, tinha por ponto de referência o Vale do Jequitaí. Porque ali não se falava em engordar 500.000 bois que vinham da região do Vale de Jequitinhonha, não. Falava-se em engordar 4, 5.000 bois que eram transportados pela Central do Brasil para o frigorífico Anglo, lá no estado do Rio de Janeiro. Além disso, na parte agrícola, o Vale de Jequitaí tem história do cultivo da cana-do-açúcar e do álcool. As usinas de Jequitaí, naquela época, foram pioneiras no Brasil e aqui em Minas Gerais. De modo que, naquela época, o município de Jequitaí, com seu vale, que atravessava essa grande região que desagava no São Francisco, e depois ia para o Oceano Atlântico, o Rio Jequitaí era uma fonte de progresso e de economia para a nossa região. De modo que eu não poderia falar de saúde pública sem falar nessas vertentes hídricas que foram São Francisco, Jequitinhonha, Rio Verde e Rio Jequitaí. Por quê? Porque à margem desses rios aconteceram as maiores endemias que assolavam a região naquela época, que era a malária, a doença de Chagas, o necátrio americano e a doença de Chagas, o necátrio americano, e depois, pouco tempo depois, a esquistossomose importada da África pelos nordestinos e trazida aqui por aqueles nordestinos que vieram visitar a nossa região. De modo que essas quatro vertentes, São Francisco, Jequitinhonha, Rio Verde e Jequitaí, fazem parte desse quadrilátero que
onde se localizavam as piores endemias da região naquela época. E eu, em janeiro de 1951, entrei de sola, como se diz na gíria futebolística, né? Entrei de sola aqui na região para atacar de frente essas doenças, essas patologias que causavam mortes e muitas vezes a incapacidade dos nossos trabalhadores e dos nossos produtores da região. Era isso que eu queria dizer sobre a nossa região, fazendo assim uma comparação de que Euclides da Cunha fez com o interior da Bahia, quando ele escreveu Os Sertões, naquela época, e lá colocou o sertanejo, o nordestino, e que culminou com a morte de Antônio Conselheiro, o líder maior republicano lá na região. Ele aproveitava as suas pregações, ele era um beato, como se dizia antigamente. Ele não tinha formação religiosa, mas ele não tinha formação oficial. Mas ele tinha conhecimentos de religião muito grande, de livros que ele lia, e ele fazia pregações para aquelas pessoas da região, principalmente na região de Canudos, que ele estava construindo, e que fica às margens do Rio de São Francisco. De modo que fica aqui a minha comparação. Não sei se foi oportuna essa comparação, mas eu achei que poderia contribuir para depois a gente ficar sabendo como acontece, como e a intensidade das doenças que atingiram a nossa região da Zona da Mata, norte de Minas e grande parte do sertão baiano. Essa comparação, é o que eu tinha que dizer. Essa comparação é muito importante, é de grande importância o que o senhor relatou aqui. E eu gostaria de saber, doutor Antônio, diante de toda essa explanação que o senhor fez, como que era naquela época estudar, ainda mais com um curso tão difícil que é a medicina? Quais eram as maiores dificuldades para se estudar naquela época? Você já tem conhecimento mais ou menos o que era Brasília de Minas quando eu era criança, na idade escolar, há 7 anos que ingressei na escola da Mestra Bila. A Mestra Bila, o nome dela era Emília Teixeira de Carvalho. Era a Mestra Bila e a Mestra Zina, as duas irmãs solteironas. Elas vieram de Montes Claros, irmãs do doutor Santos. Doutor Santos foi um grande prefeito e progressista da região de Montes Claros. Era doutor Santos Antônio Teixeira de Carvalho, era o nome dele, mas tinha o apelido do doutor Santos, não sei porquê. Eu nunca fiquei sabendo. Então elas vieram para aqui, lecionar aqui, em Brasília de Minas, e aos 7 anos eu ingressei como aluno. Naquela época chamava ensino primário, né? Hoje é o ensino... Hoje é... Como é que dá o nome? Fundamental. Hoje é o ensino fundamental, que naquela época chamava ensino primário.
Terminado o ensino fundamental, lá aos 11 anos, eu fui para Belo Horizonte para cursar o ensino médio, porque meu pai, que eu chamo de pai, não era o meu pai autêntico, legítimo, ele era meu cunhado. Eu fui o 11º filho de uma família numerosa, de Germano Rodrigues de Oliveira Pinto, com Ramira Ferreira de Souza. E eu fui o caçula desses 11 filhos. Ao nascer, com 15 dias, minha mãe falece e a filha de meu pai e minha irmã do primeiro casamento, Heloína, casada com Francisco de Paulo Antunes, Francisquinho, tomaram conta de mim provisoriamente até que eu tivesse a idade de voltar para o seio da família. Mas como eles não tinham filhos, o casal não tinha filho, decidiram de boa vontade, ao invés de me criar provisoriamente, me adotaram como filhos. De modo que essa é uma pequena história da minha infância, a minha origem, o meu início estudantil com a mestra Bila, Emília Teixeira de Carvalho. Depois, naquela época, as escolas eram residenciais. Não havia um centro escolar, como hoje tem o Grupo João Beraldo, nós temos a Escola Santana, né? Nós temos centros de estudo. Eram nas residências? As residências serviam de sala de aula para os alunos. Aí na mestra Bila era a residência dela, casada com um agrimensor aqui, João Francisco da Rocha. Depois eu passei para a escola da mestra Zina, a irmã. A gente ia de sequência em sequência. Da mestra Bila eu passei para a mestra Zina, que era a irmã dela, casada com o escrivão Henrique dos Santos. E fui passando. Depois vieram outras professoras. Dona Natalina Silqueira, irmã de senhor Ramiro Lopes Silqueira, muito conhecido aqui na região. Passei pela escola da Dona Josefina Palma, que era também uma grande mestra e muito conhecida na região. E assim por diante, até umas 4 professoras depois da mestra Bila. Umas 4 professoras. E qual comparação que o senhor faz hoje em relação àquele estudo de antigamente com o de hoje? Que hoje tem, igual o senhor já citou, tem várias escolas, vários centros, né, estudantis. E qual a diferença daquele estudo de antigamente para esse de hoje, da atualidade? Olha, não há dúvida de que hoje nós estamos numa época de um progresso ascendente e que nem se pode comparar com aquilo que eu iniciei com 11 anos, com 7 anos. Eu nasci em 25, em 32, né? 32. De modo que foi um avanço muito grande a construção de prédios escolares independentes, porque não deixava de ser precário
o ensino que se desenvolvia numa residência. Primeiro, o ambiente. O ambiente não satisfazia, nós não tínhamos um ambiente doméstico, saudável, para o estudo, como problemas de iluminação, problemas de visão, de audição, problema de postura, né, as carteiras. E tudo isso foi corrigido com a construção dos prédios escolares que nós temos aí. Nós temos aí a Mestre Abila, que eu peço homenagem póstuma a ela, está ali no Alto Claro, né? Isso. A Escola Mestre Abila. Aquele terreno lá foi eu que doei para a construção da Escola Mestre Abila, quando a fazenda beneficia. Nós temos a escola Ruth Proença, a escola Cremila Passos, a escola João Beraldo. João Beraldo. Hoje é Grupo João Beraldo. João né? Beraldo, isso. Né? O Grupo João Beraldo foi construído na época do meu pai. Meu pai foi prefeito eleito em 51. Ele governou só um ano. Em 52 ele governou. Em 53 ele teve uma doença grave e faleceu. E foi substituído pelo vice-prefeito Argemiro Francisco dos Santos. Essa questão... Mas ele, nesse período que ele ficou, ele conseguiu esse grupo João Beraldo. O João Beraldo era o interventor na época do Estado Novo, que governava Minas Gerais como governador. E João Beraldo, meu pai tinha certo prestígio na região, na capital, e conseguiu esse grupo com o João Beraldo, que está aí até hoje, prestando grande serviço. Foi o primeiro ano do nosso ensino médio, quando nós criamos o ensino médio aqui, funcionou o primeiro ano do João Beraldo, até que se construísse a Escola Santana. A Escola Santana para instalar o ensino médio. Eu vou falar também, eu quero que o senhor fale a respeito de quando o senhor administrou esse município, Brasília de Minas, mas antes eu quero fazer só uma pergunta ao senhor. Como que é para o senhor ouvir falar e também as pessoas chegarem até o senhor e falar assim: doutor, o senhor salvou a minha vida, o senhor salvou a vida do meu filho, da minha filha, essa dedicação na medicina, o senhor procurou se dedicar e fazer com que as pessoas viessem a ter um resultado bem qualificado na profissão do senhor. Como que é ser hoje? A população de Brasília de Minas tem uma gratidão muito grande pelo senhor. Inclusive, aonde a gente passa, a gente conversa, as pessoas falam assim: doutor Antônio Pinto é um grande ícone da nossa cidade. E é uma pessoa que tem um coração enorme, muito bondoso. Já vi relatos também do senhor atender alguém e não cobrar a consulta e ainda dar o dinheiro para comprar o remédio. O que fez o senhor ter esse coração tão bom, tão grande, tão bondoso dessa forma, doutor? Muito obrigado pelas suas palavras gentis. E eu fico encabulado quando eu recebo tanta homenagem assim, porque na realidade, quando eu recebi o município das mãos do prefeito Cassiano Alves de Oliveira, eu posso dizer que eu fui um prefeito privilegiado, porque Brasília de Minas estava renascendo. Quando você desce
a rua da prefeitura, você vê escrito lá na parede da prefeitura, escrito lá, Paço da Renovação. Brasília de Minas já estava 1 ano atuando nesse Paço da Renovação, através de Cassiano Alves de Oliveira. De modo que eu fui um prefeito privilegiado que peguei o município em ascensão, um povo entusiasmado com a administração de Cassiano, porque o habitante aqui não negava nada em benefício do progresso da nossa cidade. A contribuição era espontânea, não havia pressão para que a pessoa contribuísse com ou dinheiro, ou objetos, ou animais, tudo servia para avançar no nosso progresso. De modo que eu entrei na prefeitura já sabendo que eu tinha uma responsabilidade muito enorme, dar continuidade àquilo que Cassiano deixou. E não foi um prefeito, não foi uma coisa assim, muito coisa, brilhante, não foi administração brilhante, como a de doutor Cassiano, porque logo em seguida veio aquele problema da mudança do governo federal. Os generais tomaram conta do governo, como vocês ficou sabendo, né? E eu peguei justamente aquela fase militar do governo federal. Mesmo assim, eu consegui, do governo federal, uma verba insignificante na época para a construção que eu quisesse aqui no município. E eu entendia que nós estávamos precisando de um local para abatedouro aqui na cidade, que os animais eram abatidos na zona rural, como é no momento, e construir aquele matadouro ali com apoio do engenheiro do DR, na época, que me deu toda a assistência técnica gratuita para a construção do matadouro. E o resto foi feito com esses 50 mil na época, nem sei como é que era a moeda, era 50 mil, foi 50 mil que eu recebi de ajuda. E deu para construir com a ajuda da minha irmã, que me deu madeira, a madeira para os currais, o cerne da aroeira para a construção dos currais, lá do matadouro. E meu pai me colaborou com a saúde, construindo a sede ali onde é o CELO, Centro Odontológico. Ali era a unidade sanitária. Ali durante muito tempo funcionou a unidade sanitária, que era indispensável para o bom funcionamento das pessoas mais carentes do nosso município, que não tinha assim um local certo para consulta. E aí passamos a atuar, principalmente que eu quero ressaltar aqui, com a participação de Dr. Antônio Geraldo de Souza Gomes, Dr. Tiá, filho de Egídio Medeiros e de Dona Eutália Gomes. O Dr. Tiá
aceitou de pronto o meu chamado para me substituir, porque chegou num ponto que eu era prefeito, eu era fazendeiro administrando 3 fazendas, e eu era diretor do Colégio Santana e professor, ainda atingia a clínica particular aqui. 6 ocupações para uma pessoa só, era lógico que não podia ser. Ficava complicado, né, doutor? Com muita perfeição. E naquela época o município era bem maior, né, doutor? Naquela época o município de Brasília de Minas era bem maior, bem mais extenso, né? Bem mais difícil para administrar. Brasília de Minas ia de Lontra. Lontra já havia emancipado. Lontra pertencia a São João da Ponte e já havia emancipado. Ia de Lontra a Ponto Chico. Bem mais difícil para administrar um município daquele tamanho, né? De modo que eu fui construir uma escola em Ponto Chico, construí uma escola lá em Ponto Chico. Lá era povoado, não era nem distrito, pertenceu ao Bahia. A dificuldade que eu tive para construir esse prédio lá, porque não tinha meio de comunicação, o transporte era precário, de modo que foi uma batalha para dar por concluído, dentro do meu período, esse grupo de Ponto Chico, escola de Ponto Chico. O senhor fez muito por esse município e tem um nome escrito na história de Brasília de Minas. O que Brasília de Minas representa para o senhor? Hoje, com tudo isso que o senhor viveu. O Brasília de Minas, para mim, a gente só tem que dizer o seguinte: se eu nascesse hoje e me fosse dado o direito de escolher, eu voltaria para Brasília de Minas. Eu amo essa terra, eu amo essa Brasília de Minas como se fosse a minha amante. Por quê? Porque aqui estão as raízes da minha família, dos 2 lados, dos 3 lados, do lado do meu pai, do lado de minha mãe, que é a família Gaia, que você deve conhecer aí. Agora mesmo morreu uma prima minha, Maria Gaia, era minha prima carnal. Verdade. A minha mãe era da família Gaia, era tia dela, era tia de Maria. Tinha a família Antunes, que me adotou, de modo que as minhas raízes estavam aqui. E eu tinha uma paixão por Brasília de Minas. Tudo que eu pude fazer em benefício dessa cidade, eu tenho a satisfação e a honra de dizer que cumpri com a minha obrigação. Tudo aquilo que eu pude fazer, eu fiz. Primeiro, a primeira coisa foi ficar contra o partido político de meu pai. Quando nós iniciamos o Passo da Renovação, meu pai já estava sendo escolhido como sucessor do prefeito Manuel Gonçalves Passos, que eu segurava na prefeitura aí há muito tempo. De modo que eu praticamente fui adversário de meu pai, mas ele logo morreu e eu não tinha nenhuma satisfação que dar aos seus sucessores. O senhor naquele momento ficou contra porque achava que o partido do senhor seria o melhor naquele momento? Era o PSD. O partido do meu pai era o Partido Social Democrático. E nós, para fazer oposição,
criamos o Partido Republicano. E a família Gonçalves aqui criou o partido PSP, que era lá de São Paulo, que teve origem em São Paulo, a liderança lá em São Paulo, e conseguiu criar o PSP aqui em Brasília de Minas. A família Gonçalves, que é hoje aqui, que os antigos não tem representante não. Só nós temos aqui representantes novos. Doutor, muita gente fala comigo assim, Patrick, se você quer saber histórias de Brasília de Minas, quem tem história para contar mesmo é Dr. Antônio Pinto. Tem alguma história assim, lá bem antiga, que marcou Brasília de Minas e que o senhor queira explanar aqui para a gente, para que essa nova geração, essa juventude possa saber um pouquinho da história de Brasília de Minas, um fato assim bem marcante que o senhor tem aí na sua memória? É o que eu já ia dizer, mas essa nova geração que está aí, que onde a gente nasce, onde a nossa família reside e desenvolve, é muito importante para que a gente desenvolva os nossos raciocínios e os nossos entendimentos. De modo que não se preocupem muito com o ter. Preocupa mais com aquilo que vocês poderiam fazer mais ainda pela nossa cidade. Porque Brasília de Minas ainda carece. Brasília de Minas ainda carece. Nós temos um serviço de água que foi conseguido no governo de Dr. Cassiano. Ele e o deputado que nos representava, Dr. Teófilo Ribeiro Pires, lá de Montes Claros, fomos a Brasília e fomos recebidos pelo presidente Juscelino Kubitschek, ainda lá no Catetinho, onde ele despachava. A sede de Brasília não havia sido construída ainda não. Ele despachava lá naquela sede de madeira, era o Catetinho. Lá que nós fomos recebidos por ele. E ele falou assim: logo que eu tomei o nome de Brasília, o que é que eu tenho de dar para aquela comunidade? O que é que eu tenho que fazer por aquela comunidade? O doutor Cassiano já estava com o negócio na cabeça. Falou: é o serviço de água. Ele falou: tá dado. Conseguiu. O Juscelino era uma pessoa despachada, né? E como é que foi aquela história lá que Brasília de Minas emprestou o nome para a capital? Naquela época. Justamente nisso aí. Parece que quando o Juscelino foi eleito, o presidente Juscelino foi eleito, ele já tinha escolhido, ele tinha uma premonição que ele construía a nova capital. Parece que sim. E ele já tinha um nome. A nova capital vai ter o nome de Brasília. E parece que foi isso que, né? Construída a capital, ele imediatamente batizou como Brasília. Mas como havia
muita dificuldade na correspondência, causava muita dificuldade essa presença da capital e a presença de Brasília e de Minas aqui. Brasília, com o nome só de Brasília, a gente acrescentou o sufixo Brasília de Minas para facilitar a correspondência. E também mudar o nome, que não poderia ficar o mesmo, né? O mesmo nome, né? Doutor, eu estou percebendo aqui, desde o momento que eu cheguei, o senhor falou que está com 96 anos, é isso? 96. 96. E eu vejo que o senhor está com muita saúde, até mais saúde do que eu. Está com a memória muito boa, tem essas recordações. E o que eu disse mais cedo, as pessoas, a população de Brasília de Minas é muito grata ao senhor pela bondade, por tudo que o senhor já fez. O motivo dessa saúde que o senhor tem hoje, dessa memória espetacular, é o resultado daquilo que o povo tanto pediu para o senhor, quando chegava um momento de uma consulta que o senhor não cobrava, de um remédio que o senhor dava para a pessoa, e a pessoa sempre respondia: que Deus lhe abençoe, que Deus lhe pague. Isso é a recompensa do todo o bem que o senhor plantou. O senhor se dá essa saúde, essa vitalidade ainda e essa memória boa. O senhor dá os créditos a tudo de bem que o senhor fez durante a vida? Isso. Olha, esse Deus lhe pague que eu recebia naquela época valia mais do que a importância. Muito. Nem se compara com a importância que era R$10 uma consulta, 10 mil réis, né, naquela época, a consulta, que nem não justificava o trabalho que a gente tinha. Eu montei o primeiro laboratório de pesquisa aqui no município. O primeiro laboratório, hoje existem 3, né? 4 com do hospital. Naquela época eu montei um laboratório de fundo de quintal, que chamava. Por que laboratório de fundo de quintal? Porque não tinha água corrente. Como é que eu ia manter um laboratório colhendo fezes, urina, escarro, tanta coisa dentro de uma residência? De modo que eu montei no fundo do meu quintal, construí um barraco e lá, com a caixa d'água, com a água carregada na cabeça do Paracatu. Ali o Paracatu é que fornecia água para nós, o rio Paracatu. Carregada de carrocinha de mão, foi na cabeça. Enchia essa caixa, e com essa caixa que eu trabalhava e fazia os meus exames naquela época. De modo que esse pequeno laboratório que deu origem a esses 4 grandes que nós temos aí no momento, prestou relevante serviço aqui na região, porque até hoje existem pessoas aqui que foram curadas por mim. Por mim não. Foram diagnosticadas por mim, enviadas ainda em tempo de ser tratada e curada em Montes Claros, Belo Horizonte, a tuberculose, né, doença de Chagas, né, de modo que prestou um serviço inestimável esse laboratório de fundo de quintal que eu construí. O senhor se sente realizado como político, como médico, como cidadão brasileirense? O senhor se sente realizado? Sinto. Eu sinto, porque eu nunca tive ambições maiores. Certa época, nós elegemos um deputado estadual, Carlos Pereira, muito amigo da família,
E sem me consultar, ele falou: doutor Antônio, o senhor vai ser homenageado na Assembleia Legislativa. Prepare-se, porque no dia tal o senhor tem que estar lá para ser homenageado. Eu falei: deputado, mas Vossa Excelência não me consultou se eu aceitaria essa homenagem, porque eu sou uma pessoa assim, muito humilde para receber uma homenagem. Eu não acho que eu mereça uma homenagem da Assembleia Legislativa só pelo que eu sou e pelo que eu fiz. Talvez Vossa Excelência, no futuro, vai ter condições de representar, de receber melhor essa homenagem. Agora, se eu fosse consultado, eu indicaria o doutor Cassiano Alves de Oliveira. Esse sim, esse é que devia ser homenageado pela Assembleia de Minas Gerais. De modo que eu sempre fui uma pessoa humilde e que nunca almejei posição política, nunca tive assim. Eu fui prefeito numa situação que ninguém aceitou. Quando o doutor Cassiano terminou o mandato, rodamos a cidade. O primeiro nome a ser cogitado era de doutor Antônio Geraldo de Souza Gomes, doutor Tiá. Fomos à casa dele, ele disse que não tinha condições de aceitar, porque estava iniciando a profissão naquela época, e que para ele, que queria ser médico, não era bom que ele fosse entrando e nem exercesse a profissão, e foi ingressasse logo na política. Procuramos esse, procuramos aquele. Ninguém queria a prefeitura, não, porque era um ônus. Ser prefeito naquela época era um ônus, não era uma glória, não. De modo que eu aceitei por uma injunção da situação atual. Por tudo que o senhor fez pela população, pelo povo de Brasília de Minas, o senhor faria tudo de novo? Por quê? Se o senhor pudesse voltar atrás e, diante de tudo que o senhor fez pela população, pelo povo, pelas pessoas, em especial os mais humildes, o senhor faria tudo de novo? Oh, meu Deus, como eu gosto desse povo aqui. Como eu gosto do povo da minha terra. Como eu gosto. Doutor? De modo que eu procuraria fazer muito mais, porque hoje nós temos condições excepcionais para atender muito melhor do que eu atendi naquela época, né? O senhor está falando de tecnologia e é o seguinte, o senhor... Hoje eu estou tendo esse privilégio de conversar com o senhor. Eu estou conversando com um médico que ajudou a salvar minha vida quando eu era ainda criança. E logo quando eu falei que ia fazer essa entrevista, esse bate-papo com o senhor, a minha mãe falou assim: Patrick, eu quero fazer uma pergunta para o doutor Antônio. E eu estou vendo que o senhor fala muito que hoje tem as condições melhores assim para atender as pessoas. E a minha mãe, ela pergunta o seguinte: a minha mãe é a Maria Inês Rodrigues, o meu pai Joaquim Rodrigues da Conceição. Bem. Ela pergunta o seguinte: muito obrigado pela atenção deles, viu? Se o senhor fosse jovem hoje, diante de tanta tecnologia, tantos meios de comunicação, né, ao alcance, qual seria o comportamento do senhor em relação ao convívio com a família? Mesmo se o senhor tivesse um celular de última geração, como é que seria a divisão do tempo com a família e com a tecnologia hoje? Olha,
Não há dúvida que o nosso mundo atual é um mundo comprometido às pessoas, é um mundo agitado. Nós estamos comprometidos com muitos afazeres. A coisa complica. Antigamente não. Antigamente nós nos reunimos ali em cima. Você já ouviu falar na Ponte Velha? Já ouvi falar. Pois é. Nós nos reunimos em cima da Ponte Velha na noite de luar, e violão, e cavaquinho, e bandolim, e cantava as mudinhas da época ali. O senhor cantava, doutor? Não, eu nunca fui bom cantor, não. Nem tocava nada. Mas era entusiasmado. Sou entusiasmado pela música. De modo que a gente eu frequentava. E periodicamente a gente escolhia uma casa para fazer as serenatas. Uma serenata. De modo que, se eu pudesse voltar, ou como seria bom voltar naqueles bons tempos né? Então, se fosse hoje com essa tecnologia, se o senhor fosse jovem hoje, como é que seria essa divisão do tempo do senhor com a família e a tecnologia? O quê? Como é que a pergunta da minha mãe é o seguinte: se o senhor fosse jovem hoje, nos tempos de hoje, mesmo tendo em mãos o melhor celular com a última tecnologia, como é que o senhor ia dividir esse tempo? Se o senhor ia dar atenção somente à tecnologia, e como é que seria a atenção dada à família? A gente tinha que lidar com as duas coisas. Tinha que saber dividir, né? Não tem como dissociar a tecnologia da família, né? Não é mesmo? Com certeza. Existem coisas que só o seio da família preenche os nossos desejos, os nossos encantos. Só a seio da família. A parte eletrônica não consegue, né? Tem coisas que só a família pode substituir a família em um todo. De modo que a gente tinha que procurar conviver com o que está aí. Hoje eu fico encantado quando eu toco no assunto, principalmente com o meu neto, com o meu genro. O meu genro mexe no celular. Aí ele está com o celular na mão. Às vezes eu toco no assunto, ele gira, tá aqui. Com muita rapidez, né, doutor? E diz tudo que está ali, aquilo que eu queria saber sobre coisa. De modo que a coisa chegou num ponto que impressionante, né? É muito rápido a tecnologia hoje, nos traz informações com muita rapidez, né? Muito rápido. O senhor falou de família, nós estamos falando de família, e eu quero agradecer desde já ao senhor por ter me concedido aqui esse bate-papo. Eu sei que o senhor se disponibilizou com muita boa vontade, e sinta-se agradecido. Eu estou sendo um representante hoje da sociedade, da população de Brasília de Minas. Eu tenho certeza que milhares de pessoas queriam estar aqui para agradecer o senhor pessoalmente por tudo que o senhor fez por essa cidade, por tudo que o senhor fez pela saúde de Brasília de Minas, pelo município. Eu quero que o senhor se sinta aqui homenageado pelo povo de Brasília de Minas, que eu estou muito feliz, eu me sinto um privilegiado e abençoado por Deus em estar aqui podendo representar uma população, representar uma cidade que é muito grata ao senhor, viu, doutor? Muito obrigado mesmo, que Deus continue abençoando a sua vida, que aquele Deus lhe pague, que o senhor tanto recebeu, que o senhor continue recebendo tudo isso com muitas bênçãos e muita saúde para o senhor, viu? Muito obrigado. Essa homenagem que eu estou recebendo, que você está dizendo aí,
ela não fica retida só no meu cérebro e no meu coração, não. Eu a transfiro também para aqueles que nos deixaram e contribuíram de maneira essencial para que tudo aqui que foi realizado, tudo de bom que aconteceu aqui, fosse debitado a essas pessoas que trabalharam em benefício do... Eu não posso, num momento como esse, eu não posso deixar de relembrar duas pessoas. Não quero descartar a população, mas essas duas pessoas merecem a minha lembrança presente enquanto eu estiver vivo. Cassiano Alves de Oliveira e minha esposa Santa de Oliveira Lima. Foram duas pessoas que nunca disseram não para o progresso e para o bem-estar dessa população que eu amo tanto, que é Brasília de Minas. E tem aquela música: ó Brasília, que eu te adoro tanto, cheia de cores, cheia de encantos, de modo que essa Brasilinha que eu amo tanto, e ocupada por essa população que me prestigiou, que prestigia a minha família até hoje. Eu agradeço de coração essa homenagem e digo mais ainda, se pudesse voltar, eu voltaria para Brasília de Minas. Não voltaria para uma praia, não. Muito obrigado. Doutor, antes da gente finalizar o nosso bate-papo, agradecer mais uma vez. O senhor levantou bem cedo, se preparou, nos recebeu aqui na sala da sua casa, e eu quero aqui dizer que essa gratidão que o senhor tem por Brasília de Minas também tem pelo senhor. E eu fico muito feliz. Eu sou uma pessoa que me sinto aqui abençoado neste momento, estar aqui do seu lado e conversando com você, com o senhor, melhor dizendo. Muito obrigado em nome de Brasília de Minas, e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem à população, aos jovens, a todos que estão nos assistindo nesse momento. Hoje, nesse momento, milhares de pessoas vão nos assistir, vão nos ouvir. E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para esse povo que tanto te ama. A minha mensagem que eu deixo para o jovem e para a nossa população foi essa estrofe que eu cantei aqui agora. Que o Brasilinha que eu amo tanto, cheia de cores e cheia de encanto. De modo que não desprezem a nossa Brasilinha, porque é uma cidade sem lá muita repercussão política, não é a cidade turística, não é a cidade que tenha prazeres extras para pessoas visitar. Mas é uma cidade que, como disse, ela nos encanta principalmente pela bondade do seu povo. O povo de Brasília de Minas é um povo bom. É um povo bom porque soube no momento certo nos acolher os jovens que tinham aspirações, tinha outras aspirações, e acolheu muito bem, e nós deixamos esse legado para os postos
esses que estão aí, os jovens, as crianças, os jovens e os adultos ainda gozando saúde e que sejam cada vez mais saudáveis e felizes nas suas atuações. Muito obrigado e que Deus esteja conosco. Doutor, antes do senhor finalizar, o senhor que salvou tantas vidas, o senhor que ajudou muito na saúde, o que significa a vida para o senhor? O que é a vida? A vida o que eu posso dizer sobre a vida? A vida é uma coisa mais bela, mais encantadora que o nosso Pai lá do céu, o nosso Deus Javé, nos deixou. Por quê? Porque você vivendo, você não vive só para você, não. Você vive em função daquele que está aí ao seu lado, o próximo. Você vive em função do carente. Você vive em função do doente. E vive em função daqueles que te desprezam também. Porque a vida não é só de flores, não. Tem espinhos. A vida tem espinhos. E eu mesmo enfrentei situações difíceis na minha vida. Eu não vivi só de flores, não. Vamos dizer que 2/3 foi florido e 1/3 espinhoso. Mas eu acredito que com todo mundo que está aqui no planeta Terra e ainda tem saúde para viver muitos anos, eu não. Eu já tenho 3 doenças graves nesse nonagenário esqueleto. Nesse nonagenário esqueleto. A metade do meu coração não funciona, só funciona a metade. A minha visão, eu só tenho um olho que ainda tem só divisa vultos. A audição já precária. E para complementar, caí 2 vezes dentro do banheiro, coisa que não acontece com ninguém. Caí dentro do banheiro uma vez só. A pessoa morre, porque bate com a cabeça num utilitário daqueles ali e adeus. Raramente se ouve dizer que a pessoa que caiu dentro de um banheiro escapou. Eu caí 2 vezes, estou aqui com o andador, porque a única coisa que lesou foi uma vértebra. Mas tudo isso é aquela bênção que Deus sempre tem reservado para o Senhor. É a gratidão que o povo tem pelo Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor ainda vai viver muito ainda para contar muitas histórias e viver muitas histórias aqui em Brasília de Minas. Muito obrigado. E para finalizar, a gente falou de política, de religião, nós falamos de tudo. E o senhor está satisfeito com o Atlético do senhor? O quê? Com o Atlético, está satisfeito? O nosso Atlético, não estou não. Tá não? Não. Com o Atlético eu estou, não estou é com o treinador. O atual momento não é muito legal. O treinador não está sendo muito bom não, né? O nosso treinador não é bom não. Aquele resto lá da Argentina que veio pro Brasil. Eita. E nós estamos mal arrumados com aquele treinador. Que a coisa, que ele seja enganado. Que ele seja enganado
e consiga. Mas o senhor ainda vai ver o Galo ser campeão mais uma vez. Doutor, muito obrigado. Deus te abençoe. E é como eu disse, sinta-se aqui homenageado e agradecido por toda a população de Brasília de Minas, por Brasília de Minas. Obrigado pela história que o senhor ajudou a escrever. Obrigado por tudo que o senhor fez por essa cidade, por esse povo que ama tanto o senhor. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, viu? E diga ao povo de Brasília de Minas que enquanto viver, continuo grato e admirador dessa gente aqui da minha cidade. Que maravilha. Muito obrigado. O povo já está ouvindo, o recado já foi dado. Muito obrigado, doutor. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.